E vamos falar sobre o mercado da panificação, Paulo Leite. Belo Horizonte vive uma onda de crescimento na panificação. Nos primeiros 3 meses do ano, teve um salto de quase 56% na abertura de pequenas empresas do setor. Para ajudar esses negócios a crescer de forma sustentável, foi lançado o Prepara Padaria 2025. É uma iniciativa do Sebrae Minas, Amipão e também Instituto Evaldo Lodge. A proposta é qualificar padarias da capital e região metropolitana. Gestão, inovação, produtividade estão aí entre os temas. Para a gente entender melhor sobre esse trabalho, estamos com a Raquel Lopes, coordenadora de projetos para a indústria do IEL, aqui em Minas Gerais. Olá, Raquel, bem-vinda à 98 News. Olá Paulo, olá Júlio, tudo bem? Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui. Bom, Raquel, nós temos aí um número importantíssimo de um salto de abertura de empresas do setor aqui em Belo Horizonte neste ano de 2025. Eu queria que você falasse sobre o que motivou a criação do Prepara Padaria e como vocês querem acabar ou pelo menos combater de alguma forma os gargalos que acabam atrapalhando o desenvolvimento do setor. Então, diante deste crescimento, o IEL e o Sebrae juntaram forças, obviamente aí junto com a Mipão. A Mipão é o Sindicato Estadual de Panificação e de Confeitaria de Minas Gerais, e estruturamos aí uma parceria muito interessante que se chama Prepara Padaria. A gente já vem trabalhando em parcerias em anos anteriores, mas agora essa parceria está realmente mais robusta, que é um grande programa de competitividade para ajudar as panificadoras, especificamente micro e pequenas empresas, diante dos gargalos que a gente vê que eles se mantêm anos após anos. Então, a gente está falando de um setor que tem muito gargalo na questão relacionada à gestão tributária, gestão financeira. De forma geral, quase todos os setores estão enfrentando questões de mão de obra, né, e de gestão de pessoas. Então, é também uma temática prioritária desse programa atacar ali o fortalecimento de lideranças para saber lidar melhor com os times, para fortalecer a área comercial. E o programa, ele é bem desenvolvido e customizado para o setor da panificação e da confeitaria. Então, vai ter um bloco grande também de consultorias de capacitação específica para a melhoria do processo da panificação. Como que eu reduzo meus custos, como que eu melhoro meus processos, como que eu inovo no meu atendimento. Então, é um programa que vai de julho até dezembro, e ele vai estar aí estruturado dentro de uma metodologia que já é testada. A gente já viu que isso funciona, que é dividir a carga horária entre capacitações, que são capacitações presenciais, elas vão acontecer ali na sede da Amipão, aqui em Belo Horizonte, seguida de consultorias individuais depois para a empresa. Então, ela vai primeiro entender daquele tema, daquela temática, trocar experiência com outras empresas nas capacitações presenciais, e depois a gente vai aplicar aquele conhecimento na maior carga horária, que aí são 40 horas, dentro daquela empresa individualmente. Olá, Raquel, tudo bem? Eu, Você. eu sou daqueles que toda manhã tem que começar com pão, queijo e café. Senão as manhãs não tem graça. Sem pão as manhãs não tem graça. Sem queijo, sem café, as manhãs não tem graça. E o pão, ele foi durante algum tempo tratado, e é tratado, é o primeiro dos alimentos, ele é tratado com um glamour, né? Tem gente que faz o seu próprio pão, que mantém o levain guardado, que é aquele fermento próprio. Mas produzir pães hoje tem muito mais do que isso, né? Como é que esse programa, o Prepara Padaria, aborda, por exemplo, digitalização, eficiência operacional, que é quando você produz pães de maneira mais ágil e em maior volume, atendendo à maior necessidade de cada produtor para cada padaria? Ótimo, Paulo. O programa, primeiro que ele tem uma novidade que eu acho que é muito interessante esse ano. Ele vai vir com uma etapa inicial de diagnóstico muito individualizado, porque apesar dele ser um programa
robusto, são 40 vagas, ele precisa atender a especificidade daquela padaria, o nível de maturidade dela. Então, esse diagnóstico inicial, ele vai ser customizado e ele vai identificar quais são as principais necessidades da sua padaria, em todas as áreas, inclusive na parte tecnológica, de processos, se você quer trabalhar em inovação de produtos. Uma das iniciativas, por exemplo, previstas dentro desse programa, além das capacitações e das consultorias, são as missões. Então, a gente tem aí, dentro do programa, uma missão, a FIPAM. A FIPAM é a maior feira de panificação e confeitaria do Brasil. Ela é em São Paulo, acontece agora em julho. Dentro dessa missão, a gente vai visitar duas padarias, referência lá em São Paulo, para fazer benchmark. E o benchmark dessas visitas especificamente é a temática de tecnologia. Entender como que empresas que estão mais avançadas, mais maduras nessa temática, trabalham, mas principalmente como que elas fizeram a jornada para poder estarem nesse nível de maturidade. O que elas arrumaram em termos de processo? Ou não, ou foi só compra de equipamento? Geralmente nunca é. Você precisa arrumar toda a questão ali, por exemplo, da transformação digital, o atendimento, por exemplo, a gente vê empresas que têm ótimas referências para poder falar sobre o sistema de delivery, que hoje é uma realidade, só que você precisa arrumar a casa primeiro, você precisa arrumar os seus processos, até para você conseguir dar esse passo com mais segurança. Vou continuar um pouco nessa mesma linha, porque pão, padaria é sempre um mercado mais tradicional, né? As padarias persistem por mais tempo, dos comércios que são aquelas que até viram referência em bairros, em regiões. Como é que se faz para equilibrar a inovação que é necessária com essa tradição de um mercado que tem essa característica? Ah, ótimo. O que a gente preza, inclusive, criar um atendimento que seja customizado e individualizado a cada realidade, é que é isso mesmo. A padaria, ela tem um quê do setor tradicional. Cada padaria tem a sua identificação própria. Então, você vê aquela questão da comfort food, né, da questão do pãozinho ali como carro-chefe, mas a inovação também ligada a outros serviços. O que a gente pensa sempre quando a gente cria um projeto e desenha para poder atender a realidade das indústrias desse setor, é como você vai melhorar os seus processos. E aí, falando de processos, eu estou falando ali de enxugar custos, mas eu estou falando de monitorar, de entender o que está por trás ali dos seus possíveis desperdícios, e depois você vai trabalhar concomitantemente com as pessoas, porque não existe processos sem pessoas. Então, a sua equipe está qualificada e está entendendo o que é o objetivo do seu negócio, o seu propósito. Sua equipe de vendas, por exemplo, está preparada para chegar um cliente e você abordar ele da forma correta, perceber o que o cliente está querendo, oferecer produtos adicionais. Então, assim, esses dois pilares, processos e pessoas, é a base que a gente acredita de qualquer maturidade, de qualquer setor, seja ele tradicional ou seja ele tecnológico. Uhum. Raquel, para a gente fechar, quem nos acompanha, ficou interessado em participar desta qualificação, como que a pessoa pode fazer para participar do Prepara Padaria 2025? O Prepara Padaria está com as inscrições abertas, mas o prazo já está terminando. Nós temos 40 vagas e as vagas vão terminar aí no dia 30/6, então é até o finalzinho desse mês de junho, porque o programa começa, a duração dele é de julho até dezembro. E empresas que tiverem interessadas é só procurarem a Amipão. A Amipão é o sindicato da panificação, tem o Instagram da Amipão, @amipão.mg. Mas quem quiser já pode procurar diretamente a Amanda também. Posso passar o telefone dela? Certamente, aqui? Por favor. Então tá, é 31 9 93 97 0459. Amanda, lá da Amipão. Por gentileza. Repete pra gente, Raquel, por favor, só para o pessoal anotar. Repito, 31 9 93 97 0459.
Raquel Lopes, coordenadora de projetos para a indústria do IEL-MG, o Instituto Evaldo Lodge aqui no estado, falando sobre o Prepara Padaria 2025. E já fica o alerta para você, inscrições até o dia 30 e as vagas são limitadas. Se gostou da ideia, se quer fazer parte, já é hora. Raquel, muito obrigado pelas explicações e um bom trabalho para vocês aí na preparação dessa turma que integra um setor que é tão importante para o nosso dia a dia e também para a nossa economia. Obrigada, gente. Boa tarde a todos. Obrigada aí pela oportunidade.